Olá, concurseira! Olá, concurseiro! Tudo bem? Meu nome é Antônio, estou aqui trabalhando contigo no último encontro, a temática da ordem social. A gente conversou na aula passada, na parte final dela, sobre o meio ambiente. Eu destaquei que meio ambiente, é um direito fundamental de terceira geração, pertence a estas e às futuras gerações. Essa é uma pegadinha interessante. O direito ao meio ambiente, ele não pertence apenas a nós, ele pertence ainda àqueles que estão por vir. A Constituição falou isso de maneira expressa. E ela falou que, em matéria de meio ambiente, caberá ao poder público adotar algumas providências aí para fins de protegê-lo. E a gente falou em preservação e restauração de processos ecológicos essenciais, a gente falou em preservação de diversidade e integridade de patrimônio genético, definição aí das áreas, falamos também no chamado estudo prévio de impacto ao meio ambiente, né, que vai ser exigido na forma de regulamentos que não vem ao caso, mas ele vai ser exigido sempre que o poder público se embrenhar aí na construção de alguma grande obra ou coisa que o valha. Na sequência, a gente tem que ver que também incumbe ao poder público, no que toca à proteção do meio ambiente, controlar a produção. Anote lá, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e meio ambiente, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Esse é o nosso artigo aí 225. A gente tem mais ainda um inciso que fala em proteção da fauna e da flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Interessante lembrarem que os animais aí não podem ser objetos de maus tratos por força de expressa disposição constitucional nesse sentido. Não vamos maltratar o bicho, ele não é titular de direito fundamental, mas apesar disso não pode ser torturado. A Constituição nos deixa claro essa proibição. Parágrafo 2º fala que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. É interessante, quem já eventualmente viu aqueles documentários sobre Serra Pelada, viu o tamanho do estrago que o homem pode fazer contra o meio ambiente. Então aquelas crateras lá ficam abertas, expostas, são desmatados, grandes flancos aí de terra, e isso para enriquecer alguém que está lá, obviamente, lavrando, né, aquele material. Temos que entender que aquele que vai extrair esses bens lá da terra está obrigado a reparar o meio ambiente. É o que fala o artigo 225, parágrafo 2º da Constituição Federal. Depois o parágrafo 3º afirma que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Esse tema aqui é bem interessante, eu gostaria que você desse uma atenção especial para ele, porque mesmo correndo o risco de extrapolar um pouquinho o nosso edital, eu tenho que te dizer que pessoa jurídica, via de regra, não pratica crime. Já reparou nisso? Quem pratica o crime é a pessoa física, que rouba, mata, faz estelionato, estupro, enfim, essas condutas que são reprováveis estão aí na legislação penal. Agora, a pessoa jurídica, ela pode, sim, praticar alguns crimes, poucos, e um deles é justamente o crime ambiental. Está bem claro nesse dispositivo que as pessoas jurídicas, né, elas se sujeitam aí a sanções penais, então dá uma especial atenção para isso. E dá também uma super atenção para o parágrafo 4º, que afirma: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional. E sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então nós temos aí alguns ecossistemas que foram protegidos de maneira bem expressa pela Constituição Federal. E eu queria que você entendesse que eles, floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal, Zona Costeira, são patrimônio nacional.
e não necessariamente patrimônio dos estados onde eles estão inseridos, esses ecossistemas, e tampouco patrimônio da União. Olha, tem uma diferença entre União e Estado brasileiro. Não tem a menor dúvida. A República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da própria União. A União é uma pessoa jurídica, tal qual o município, o Distrito Federal e os estados são. Agora, os quatro juntos formam a República Federativa do Brasil. Não está no seu edital, mas se quiser comprovar, dá uma olhadinha lá no artigo 18 da Constituição. Eu estou te falando isso porque tem questões da CESP que falam que esses ecossistemas pertencem à União. Não, não pertencem à União. Eles são patrimônio nacional, conforme você aí está vendo. E a questão é justamente esta que caiu em 2013 aí numa prova de Polícia Federal, tá? Para delegado, enfim, mas ainda assim tem alguma conexão com a sua área. Veja, a floresta amazônica brasileira, assim como a Mata Atlântica, é considerada bem da União, devendo sua utilização ocorrer na forma da lei, em condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive no que concerne ao uso dos recursos naturais. Isso aqui está absolutamente errado. Está errado, porque não é bem da União, é um bem nacional, como já ficou claro. Tem mais dois parágrafos aí para a gente analisar. E o quinto afirma que são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, e as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instalados, porque era só o que faltava, né? Vem aí alguma grande exploradora de energia, por exemplo, querer construir uma usina nuclear no centro de uma grande cidade. Poxa, os desastres que poderiam advir disso são inúmeros, na verdade. Não vamos então aceitar tal abertura. A lei vai definir aonde e quando haverá aí as usinas nucleares. E com isso, a gente acaba essa parte aí de meio ambiente. O que vem adiante é já a tutela da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso, enfim, tudo que está aí no seu edital. O seu edital ele fala, você sabe disso, dessa proteção à família, à criança, ao adolescente e ao idoso. Nós temos, lá no artigo 226, que é muito importante, um caput afirmando que a família é a base da sociedade e ela tem especial proteção do Estado. Antônio, o que é família? Veja, a Constituição não vai definir, e concordo, não cabe a ela definir, mas hoje, por força de interpretações decorrentes de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, família é um grupo de pessoas do mesmo ou de sexos diferentes que se reúne com fins aí a construir um objetivo comum de convivência, de desenvolvimento. Então, marido, mulher, família, marido, família, mulher, família, irmão e sobrinho, se vivem juntos, essa é família. Então a gente tem que dar aí uma amplitude conceitual ao termo, que é a base da sociedade brasileira. Isso está bem catalogado aí na Constituição Federal. A Constituição afirma que o casamento é civil e gratuita a celebração. Então a gente não paga para fazer o casamento, concorda? Antônio, pagou a festa. Uma festa é outra coisa, né? Estou falando da cerimônia. E o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Então, se você casa lá numa igreja, observados os pressupostos colocados na lei civil, ou seja, sendo as partes capazes, tendo testemunhas, aquele casamento vale como se tivesse sido feito lá na frente de algum cartorário, tá bom? Tranquilo. O 226. Olha lá, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. E sempre que eu falo isso, alguém levanta a mão, fala, não, Antônio, mas pera lá. Você acabou de dizer que a família é uma entidade que deve ser encarada de maneira ampliada. Só que agora eu estou vendo um dispositivo falando que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, e a lei deverá facilitar a conversão dessa união estável em casamento. Então, família é homem e mulher. Não, não é. Não é. Esse dispositivo é histórico, ele tem que ser considerado historicamente. Ele vem de 1988, quando aquela mulher que vivia em regime de união estável não tinha direitos.
Ela não tinha direitos. Vivia em união estável com alguém, morria esse alguém e ela não herdava. Ah, mas viveu 20 anos juntos? Não interessa, lá era só o casamento que importava. Era uma injustiça com a mulher e por força disso a Constituição veio reconhecer a união estável entre homem e mulher. Não está escrito em nenhum momento da Constituição que a gente não possa admitir a união homoafetiva. Só está escrito aí que a gente reconheceu a união entre homem e mulher, tá legal? Depois, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos seus pais e descendentes. E aí confirma-se aquilo que eu havia dito já de largada, lá no início. Família é algo um pouquinho maior em termos conceituais. Vamos lá. Como é que fica esse negócio do chefe da família? Quem que é o chefe da família? Não tem, não tem. A gente tem aí um parágrafo 5º afirmando que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Essa conversa de que o homem é o chefe ou que a mulher é a chefe é uma grande mentira do ponto de vista constitucional. Parágrafo 6º, esse aqui eu quero que se dê uma especial atenção para ele também. Porque até 2010... a gente não podia se divorciar de maneira direta, né, como regra. A gente tinha que primeiro se separar, esperar aí um tempo para depois se divorciar. Hoje não. A partir de 2010 está reconhecido no texto constitucional que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, tá? Esse parágrafo 7º é importantíssimo. Veja lá. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado proporcionar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Então quem define quando e se vai ter filhos sou eu e minha esposa. Você e teu marido, você e tua esposa, você e tua namorada, qualquer um. É livre a essa escolha e o Estado ele não pode, de maneira alguma, proibir-me de ter filhos. Ele não pode interferir nesse planejamento. Ah, mas pessoas com até tantos salários mínimos não podem. É um absurdo. Apesar disso, alguém já propôs isso aí num universo não tão antigo. Interessante. Agora, esse tema ele é explorado aí pela CESP. E eu tenho uma questão, inclusive, já na prova aí de 2004, versando sobre justamente essa temática. A Constituição Federal, em respeito à livre decisão do casal, veda qualquer forma de participação do Estado no planejamento familiar. Olha, essa é uma questãozinha perigosa. Vamos ler aí com calma. A Constituição, em respeito à livre decisão do casal, veda qualquer forma de participação do Estado no planejamento familiar. Ela está errada. Sabe por que ela está errada? Porque o que é vedada é alguma assim, imposição coercitiva do Estado. Tipo, você não pode ter filho agora. Mas veja que o Estado ele proporciona recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Então essa questão, sem vergonha, está errada. Total de respostas no site até a gravação desta aula, 1071. Taxa de acerto, 66. Logo, você percebe aí que a cada 3, 1 errou. A cada 3, 1 errou, portanto, foco nesse parágrafo 7º. Mas tem outra aí. Veja, planejamento familiar será estimulado pelo Estado, que apenas excepcionalmente poderá adotar medidas coercitivas junto ao casal por meio de suas instituições oficiais. Não, está errado também. Está errado. O que a gente tem que entender desses dispositivos é que o Estado ele não pode interferir na escolha, na minha opção de ter ou não. Agora, me dar subsídios para ter, ele pode. Me ajudar do ponto de vista educacional ou científico, ele pode. Aí não tem problema. Leia com bastante carinho esse parágrafo 7º e tudo haverá de dar certo. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando aí mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. O 227 diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É um dispositivo interessante.
Parágrafo 1º diz que o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo-se aos seguintes preceitos. Devem ser aplicados recursos públicos destinados à saúde na assistência materna e infantil, a gente tem que proteger a mãe. A gente também tem um outro preceito, que é a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos. É tudo muito intuitivo essa parte aqui da Constituição, tá? Agora, note que a gente está falando aqui de algumas proteções específicas para portadores de deficiência física, né? Ou portadores de necessidades especiais, como talvez seja mais politicamente correto falar hoje. E dentro dessa ética, o parágrafo 2º afirma que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, se você vai criar hoje uma loja, um restaurante, você tem que ter acessibilidade. Se não tiver, corre-se o risco de você não abri-lo. Parágrafo 3º diz que o direito de proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, já sabíamos disso, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola, garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. Então a gente vai proteger o jovem aí nessa seara criminal, ele vai ter direito à defesa técnica e assim por diante. Depois, obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídio, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão, órfão ou abandonado. Tá bom? Tem mais um último aí, falando em programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem, dependente de entorpecentes e drogas afins. Não vamos nos esquecer deste dispositivo, tá? Como é que funciona a adoção? A lei punirá, aliás, antes da adoção, a gente tem aí o parágrafo 4º, dizendo que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. E agora sim a adoção, ela será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiro. Esse ponto é muito interessante, hein? O estrangeiro pode adotar. Não há nenhum empecilho ao estrangeiro adotar uma criança no Brasil. Atenção para esse ponto. Às vezes a gente acha que não, mas ele pode. É claro que ele poderá, atendidos vários pressupostos. Tem que ter um estudo todo formalizado e cuidados específicos para conceder uma criança a um estrangeiro que quer adotá-la, tá? Porque corre esse risco. Todo mundo sabe de que essa criança seja explorada lá fora e coisas terríveis que a gente vê por aí. Veja, esse parágrafo 6º também é histórico. Atenção para ele. Filho, havido ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibida quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Por muito tempo, a gente conviveu com o chamado filho bastardo. Esse foi havido fora do casamento, é bastardo. Mas pera lá, a gente qualifica o filho. A gente qualifica o filho. Ele pediu para nascer fora de uma relação conjugal? Não. Ele é bastardo. É um conceito absurdamente ridículo que foi superado com essa Constituição. Não há diferença entre filho natural e filho adotado ou filho havido fora do casamento. Filho é filho e pronto, acabou. Cabe ao pai e à mãe cuidar e Zé Fini, tá bom? No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se em consideração o disposto no artigo 204, a gente já chegou a dar uma olhadinha nele. A lei estabelecerá um estatuto da juventude, vai ter aí todo um estatuto da criança e do adolescente, né? E a lei também vai prever esse Plano Nacional de Juventude de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público.
228, cuidado, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas de legislação especial. Então o menor de 18 anos ele é inimputável criminalmente. Alguns acham que é errado, alguns acham que é certo, não queremos saber disso agora. Vamos entender que ele é inimputável e está sujeito a medidas outras, diferentes das penas que são aplicadas aí aos maiores de idade. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Veja que interessante o dispositivo, né? Ele frisa aí um aspecto talvez moral, ético da família. O pai e a mãe têm o dever de cuidar do filho e o filho mais tarde tem o dever de assistir o pai e a mãe na velhice. É algo que todo mundo marcaria verdadeiro numa questão de prova, ainda mais agora sabendo que a Constituição expressamente previu isso. E o 230 afirma que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Então, o idoso, apesar de ele ser assistido ali pelos filhos, como a gente viu, né, ele também é amparado pelo próprio Estado e pela sociedade de um modo geral, que não vai discriminá-lo, não vai torcer o nariz quando o idoso passar lá na frente da nossa fila, num banco, supermercado, sei lá. Parágrafo 1º e 2º, deles o mais relevante é o 2º, que afirma que aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Cuidado, hein? Cuidado, porque a gente sabe que, segundo o Estatuto do Idoso, é idosa a pessoa que conte com mais de 60 anos. E aí muita gente toma essa idade como referência para fins de marcar ali a gratuidade no transporte. Não é assim. O transporte coletivo ali é gratuito para maior de 65 anos. Isso está bem visto, me parece, aí na Constituição. E aí o 231 pega o último tema do nosso estudo, que é o índio. E não subestime-o, porque a CESP cobra, inclusive em prova de Polícia Federal, tá bom? Dá uma olhada na temática dada a ele, índio, segundo o texto constitucional. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A gente reconhece o índio, a gente não ignora seus costumes, suas línguas, suas crenças e tradições, e a gente sabe que eles estão aqui talvez há mais tempo do que a própria sociedade brasileira. Não que eles não integrem, não me entenda mal, mas ao menos houve uma colonização e essa colonização encontrou já índios. Eles têm aí direitos originários sobre as terras. Só que aqui bastante cuidado. Veja o parágrafo 1º para daí eu prosseguir meu raciocínio. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Um parágrafo 2º, logo abaixo, afirma que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente. Aqui é onde eu quero chegar. Cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios, lagos nelas existentes. Então, a gente não ignora que o índio tem uma certa conexão com a terra. E isso faz dele titular da posse daquela terra, não da propriedade. Não da propriedade. Anota aí. O que o índio tem é a posse permanente daquela terra. A propriedade da União. Se você olhar lá o artigo 20, que não está no seu edital, isso fica muito claro. Mas ainda assim, apesar de não estar no seu edital, tem aí questão de prova perguntando sobre esse tema. E uma delas é justamente a que caiu em 2009. A Constituição Federal de 88 não reconhece aos índios a propriedade sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas. Isso é absolutamente verdadeiro e bastante gente errou aqui.
Total de respostas no site, 1.366, taxa de acerto, 62,30. Uma questão de nível médio. Veja que interessante. A gente sabe que o índio tem uma proteção, tem direito sobre a terra, tal e qual. Agora, que tipo de relação ele tem? É propriedade? Não, é posse, porque a propriedade é da União. Só que a União pode fazer alguma coisa diferente com aquela terra, destinando-a para outro grupo? Não, tem que dar para o índio. Então é meu, da União. Só que eu só posso dar para o índio que tem ali a posse daquilo, que ocupa aquilo de longa data. Esse tema é muito bacana. E veja que em 2013 ele caiu, hein? De novo, na Polícia Federal, numa prova de escrivão. A Constituição reconheceu aos índios a propriedade e a posse das terras que tradicionalmente ocupam. Errado! Errado? Errado porque a propriedade eles não têm. Eles têm a posse. Atenção para esse tema. Quase acabando aqui. Tem mais uma questão, né? Os índios detêm o usufruto exclusivo das riquezas do solo, subsolo, rios e dos lagos existentes nas terras por eles tradicionalmente ocupadas. Isso aí, a gente vai entender que está errado. Mas errado por quê, Antônio? Olha a sacanagem. O índio, ele tem o usufruto exclusivo da riqueza do solo. Vai ter a riqueza aí do solo, dos rios e dos lagos. Agora do subsolo não. O que está no subsolo é da União também. Então se lá embaixo tem uma jazida de ouro, sei lá, petróleo, aquilo é da União, não do índio. Cuidado, questãozinha sem vergonha, mas olha o ano da danada aí, ó, 2014, tá aí pra gente, tá bom? Quase acabando, faltam um pouquinho os dispositivos. O parágrafo 3º afirma que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação dos resultados da lavra. Veja, a gente pode conectar aquilo que a gente acabou de resolver na questão a esse tema. Se porventura a gente acha uma mina de um mineral muito importante embaixo de uma reserva indígena, a gente só vai explorar aquilo se o Congresso Nacional autorizar. E ainda assim deverão ser ouvidos os interessados, quais sejam os próprios índios. Os próprios índios. Parágrafo 4º. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Legal, esse dispositivo também reforça aí que a União não pode fazer mais nada com aquela terra a não ser destiná-la para o índio. Parágrafo 5º. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendum do Congresso, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Essa é uma questão também bem dificinha, aí, uma questão bem sem vergonha. Veja, eu não posso tirar o índio de cima da terra dele, essa é a regra, até porque a gente já viu que ele tem a posse daquele negócio e pronto. Agora, é bem verdade que em caso de catástrofe ou epidemia, que põe em risco a população, eu posso tirar o índio de lá e depois perguntar para o Congresso o que ele acha. É ad referendum do Congresso. Agora, em algum caso que verse sobre soberania do país, eu só posso tirá-lo após a deliberação do Congresso. Aqui tem questão também, e você não pode errar. Você não pode errar. Então, se tem lá uma catástrofe ou uma epidemia, eu não vou ouvir o Congresso primeiro, porque senão mais gente vai morrer. Eu tiro todo mundo e aí depois eu ouço o que o Congresso tem a dizer. Agora, em algum aspecto relacionado à soberania do país, que não me parece ser algo tão urgente, aí a gente só pode tirar caso o Congresso diga que sim. É um belo dispositivo aí para prova, hein? Parágrafo 6º, temos que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, rios, lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou a ações contra a União, salvo na forma da lei quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. O que você tem que entender
é que você tem lá, alguém te vendeu uma terra dentro de uma reserva indígena. Esqueça, não é sua. Mas tá aqui o papel passado. Esqueça, não é sua. A terra é da União, pertence ao índio, você não pode. Ah, Antônio, mas assim, é histórico, tá comigo. Não interessa, não é seu. E o fato de isso ter sido tirado de você não gerará a você indenização, a não ser relacionada a alguma benfeitoria derivada da ocupação de boa-fé. É mais complexo aqui, mas eu creio que é ainda assim um belo artigo para a gente analisar. O parágrafo 7º, ele refere-se a artigos que não estão no nosso edital, portanto não me preocupo com ele, e acabamos o nosso curso falando sobre o artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o MP em todos os atos do processo. Bacana. E aí, a gente acaba as noções de direito constitucional. Olha, ressalvado um ou outro artigo de previdência, por exemplo, que não tem assim uma grande chance de cair, tudo que está no seu edital foi visto. E mais, não foi visto em linhas gerais, em noções. Não, foi visto com um apego à jurisprudência, com um apego às nuances, com um apego às palavrinhas-chave. Claro que um ou outro tema anda mais rápido do que o outro, e um ou outro tema é de melhor e mais fácil fixação, mas isso, creio, decorre do próprio tema. Talvez. Você pega aquela parte de previdência, é uma loucura. Aquela aula você vai ter que analisar de novo. Olha, a aula 21 e a 22, aliás, a 22 e a 23, elas são extremamente densas, extremamente densas. Mas não é porque talvez tenha sido rápido ou não rápido, é porque o tema é encarniçado mesmo. Tem que analisar aquilo, focando nos pontos que a gente destacou. Você vai ver a aula de novo, vai ler a Constituição, mas vai para a prova com a certeza de que você bem se preparou. Bem se preparou. Um monte de gente vai comprar apostila na banca, vai pegar aí algum material de amigo, talvez desatualizado, e vai tentar se virar. Você não. Você adquiriu um curso de qualidade, focado, atualizado. Vimos emendas agora, recentemente feitas, e você tem chance real de ser aprovado, de ser aprovada. Olha, eu gostaria muito de agradecer a sua atenção. Me perdoe se falhei ali em algum momento, frustrando uma expectativa sua relacionada ao aprendizado. Espero ter passado, contudo, alguma coisa de bom para você e tenha certeza que torcida para ser aprovado você tem. E não só torcida, você tem estudo, que é o que mais importa. Não vá para a prova desmotivado, vá para a prova sentindo-se vencedor, porque as coisas acontecem primeiro no plano da nossa consciência. Se você acreditar que é um vencedor, você é um vencedor e esse cargo é seu. Muito obrigado, um grande abraço, espero poder vê-lo em qualquer outra oportunidade.